Curso de Programação para Web, aula 16. Nós vamos discutir o multiplayer, tanto referentes a vários usuários em uma aplicação séria, quanto vários jogadores em uma aplicação que corresponde a um game, a um jogo. E com isso nós vamos ter que discutir o suporte a perfis e com isso nós teremos que fazer os processos de login com uso de bancos de dados, porque nós temos que provocar persistência desses dados. O que nós estamos querendo dizer é que é o seguinte: antes de você fazer aplicações web muito bem feitas, com uma capacidade de previsão das coisas, você tem que ter jogado muito determinados games do tipo MMO e MMORPG. MMO corresponde à sigla que vocês estão vendo aí, vou falar em inglês, né? Massive Multiplayer Online, ou seja, um multiplayer de massa, um multiplayer massivo mesmo, com muitos jogadores. E o MMORPG seria este tipo de jogo online, com aquela historinha dos RPGs. E cada personagem está em um estado da história, que eles diziam muito assim, está em um determinado nível. Jogos desse tipo que eu aconselho vocês a se inteirarem, ou pelo menos verem vídeos desses jogos, ou até instalá-los e jogá-los. World of Warcraft, Lord of the Rings, né, Senhor dos Anéis, Final Fantasy, jogos muito famosos, né? Dungeons and Dragons, Ragnarok, famosíssimo aí nas lan houses, né? Quem passou por esse tempo. Digimon, que era com os personagens japoneses aí, esses bonequinhos, e Tibia. Aconselho vocês a jogarem, porque eles contêm muito da lógica de uma aplicação séria, estável e robusta para a internet. Então, esses tipos de jogos, eles nos introduzem perfis. Aplicações web sérias também têm perfis. Então, no caso dos jogos, como eles distraem, né, eles são melhores para ver esse tipo de propriedade aqui. Cada jogador tem sua identificação, seus poderes, né, vocês vão ver o detalhamento aqui embaixo, seus créditos e o seu status. Então, na identificação, critério de identificação, nós temos o apelido do jogador. Vocês viram, né? Você gera lá que eles dizem, uma conta que possui o processo de login. Você não gera um login. Você gera uma conta através de um processo de login e cadastramento. Aí, este jogador vai evoluindo num ranking de hierarquia. Vocês já devem ter visto nos joguinhos, o cara começa como soldado, aí ele sobe para cabo, tenente, sargento, coronel, o que for. Ou a designação de hierarquia do joguinho. E isso pode ser substituído também por um nível de especialidade. Eles falam assim, o estado dele é Hook, iniciante, depois ele é médio, depois ele é um especialista, etc. e tal. Nesse perfil também são armazenados os pontos das várias habilidades. Ele tem habilidade de se esconder, ele tem habilidade de tiro, ele tem habilidade de conversa, né, de papo com os outros jogadores para conseguir informações. Ele tem habilidade de achar determinadas coisas, tem mais facilidade de achar as coisas nos cenários, e daí vai. Depois tem inventário de bens ou de restauradores de energia. Então, entre esses bens pode estar coisas assim, como armas, munições, né, detectores, e também tem os restauradores de energia, né, que dão de volta saúde, coisas para ele beber, coisas para ele comer, né, ervas e elixires, tudo ao longo do jogo.
Depois vem os créditos das várias espécies de commodities. Pode ser que ele tenha para construir madeira, ele pode ter ferro, pode ter pano, pode ter várias espécies de coisas para finalidades específicas em determinados pontos do jogo. Depois vem a posição dele, né, onde ele está no cenário, e o histórico de passagem. E também tem o número do mapa de nível. Quando eu falei de posição e história de passagens, é dentro dos vários mapas de nível do jogo. Se ele passar de um determinado nível, não interessa mais ele voltar para trás. Então, posição e história de passagens sempre vai se referir ao último mapa de nível. E depois ele tem um status da energia que ele está para quê? Para definir se ele vai continuar vivo, se ele vai morrer, se na hora das lutas ele vai vencer ou se ele vai morrer. Bem, para vocês não dizerem que o jogo está muito distante da realidade, vamos fazer um paralelo aqui, falando sobre o perfil de um correntista de banco. Os tipos de coisas são os mesmos: identificação, poderes, crédito e status. Vamos lá. O apelido que nós falamos seria o CPF, é o que está sendo mais utilizado hoje em dia. O ranking de hierarquia, tipo de cliente, né? Pode ser o tipo comum, né? Pessoa física, ou então ele pode ser uma pessoa jurídica, e aí o apelido dele vai ser o CNPJ. A milhagem, ela seria o volume de consumismo dele. É um cliente que consome muito, ficando dentro do saldo, mas é um cara que compra muito, então ele pode ter muito crédito. Depois vem o saldo em conta e crédito nos cartões. Seria o quê? Inventário de bens restauradores de energia. Depois, crédito das várias espécies de commodities. Está lá no saldo em conta e crédito nos cartões. Depois, posição e histórico no joguinho, né? Seria o quê? A posição dele, o histórico, o extrato. Seria o extrato bancário dele. Seria por quais despesas ele passou. Número de mapa de nível não temos para o correntista, não. E o status de energia vital seriam os saldos. Vocês estão vendo como os princípios dos jogos, ditam muito o princípio das aplicações. Vocês viram a semelhança, como um introduz os conceitos para o outro? Bem, como eu tenho sempre ressaltado, esse aqui é um canal virado para aplicações comerciais sérias, então nós temos que começar a associar o perfil ao processo de login. Login não é o nome de uma coisa, é o nome de um processo. Com o login, a gente confere as informações da pessoa, a gente identifica, faz a conferência e também precisamos preocupar com a restauração. Ou seja, a pessoa perde a conta dela, ela tem que saber como restaurar. Isso aí nós vamos ter que discutir bastante, porque até em sites como Amazon, Mercado Livre, sites de telefonia, você vê a deficiência de raciocínio dos analistas, tá? Bom, então, no processo de login, a gente coloca no perfil da pessoa as informações permanentes, CPF ou CNPJ, né, se ela for pessoa física ou jurídica, o nome e, no caso de banco, um número da conta, né? No caso de uma loja, vai ser a conta dentro daquela loja. Não vai ter o efeito de uma conta bancária, mas vai ter o efeito assim de um identificador da pessoa dentro daquela instituição. Seria como um CPF da empresa. É bom ter identificadores diversos e variados. As informações acessórias são endereço residencial, endereço comercial. As informações de contato são os telefones fixos, telefones celulares. E temos, para complementação, as redes sociais. Então, vocês podem
sentir falta aí do e-mail, você pode, certas instituições podem considerar o e-mail como informação acessória, outras como informação de contato, varia muito. Então, nós aqui, para efeito da aplicação bancária, né, dizendo que é uma aplicação séria, né, nós colocaremos como o quê? Como contato. Então, vamos colocar aqui, acrescentar, junto aos telefones, o e-mail da pessoa. Ele ainda é utilizado, né? Você pode dizer que, hoje em dia, o contato com a pessoa é o WhatsApp, mas você tem que ter esta flexibilidade justamente por causa do processo de restauração que nós vamos discutir aqui. Na decisão da restauração do login, uma decisão importantíssima que envolve segurança, você também tem os processos de identificação, conferência, né? E no final você tem a restauração. Mas vamos tirar a restauração daqui. Você precisa ter a identificação e a conferência. Aí depois você tem a alteração de algum dado, tá? A pessoa muda a senha, uma coisa assim. Mas vamos lá. Informações previsíveis num cadastro. Alguém pode identificar o nome e endereço da pessoa. Pega, segue ela e acha, sabe o nome dela, segue, acha o endereço. O e-mail é informação facilmente hackeável de redes sociais, né? Com um simples sniffer aí você faz isso. Ou então, de tanto cadastrar e-mail em sites para a pessoa receber newsletter, receber informações, às vezes ela pega uma apostila, faz um download, aí ela tem que dar um e-mail. Então, o ideal é ela ter um e-mail, né, que vai ser aquele profissional dela para coisas sérias, para a vida pessoal, e ela fazer outros e-mails para dummy, que eles chamam, né? Só para determinadas coisas. Ou então faz fakes mesmo para determinadas situações, né? Vai pegar apostilas, faz um e-mail lá, fulano apostilas, né? @ e qualquer domínio lá, seja um Gmail, seja um Yahoo, etc. Tá certo? Então, não utilizar um e-mail que é para coisas sérias, de documentos, de extratos, de coisas bancárias, nas atividades diárias, de receber coisa, de fazer download, de fazer cadastro em rede social, tá certo? Eleger um e-mail, assim, absolutamente imprevisível quanto a nome da pessoa, localidade ou apelidos, para você fazer as coisas sérias. E cria outros para as coisas comuns, atividades em internet, de sites que todo mundo entra. Depois nós temos as informações passageiras, celulares. Gente, mas é difícil de enfiar na cabeça, né, desse pessoal de grandes empresas que o celular é informação passageira. O celular é o aparelho mais roubado que tem, certo? No final eu vou botar o comentário aqui para vocês terem flash assim da tela, tá? Para vocês tirarem uma foto da tela. Então aguardem aí para o final dessa explicação. Depois você tem informações íntimas. A senha é íntima. A senha sofre processo de transformação nos bancos. Então, mesmo que o cara pegue o banco, ele vai ter um trabalhão para descobrir a senha da pessoa. E perguntas cuja resposta só é sabida pelo cliente. Primeira professora, né? Qual foi a primeira empresa que trabalhou, coisas do tipo. E informações voláteis, como os códigos verificadores. O problema é que depende do celular. Então, nós vamos ter que saber tratar isto. Por aqui, agora vocês já podem tirar uma foto aqui. Por essa explicação e pelo que está grifado, vocês veem como que os analistas de sistema têm a mente travada, ostrificada em determinados parâmetros que eles criaram para essa nova era, a dos celulares. Eles não enfiam na cabeça que o celular é o aparelho mais roubado no Brasil. Se o cara recebe um código verificador, aqui embaixo, ó, código verificador, pelo celular, SMS,
naquele número, o cara pode ter sido roubado. Então, a alternativa aqui seria ter 2 celulares. Mas vamos supor que roube os 2. Então, eles têm que fazer um processo de restauração ou pelo e-mail ou pelo celular. E a pessoa ter, checando 2 ou 3 parâmetros, ela pode checar os previsíveis na recuperação, mas cruzado com informações íntimas. Vocês veem que as passageiras estão excluídas, mas ele pode então decidir. O cliente é que tem que decidir se ele vai receber a informação pelo celular, está na mão, ele está na rua, ou pelo e-mail. Mas, em último caso, o que tem que valer é o login, a informação de login dele, seja um CPF, um apelido e tal, e a senha. Então, vocês veem os processos mesmo das empresas de telefonia, até as de vendas como Amazon, Mercado Livre, Shopee, são mal feitas. Eles partem do princípio que é o seguinte: definir um celular, acabou, é aquele celular. E você só pode trocar o celular por um processo que envolve o celular. Olhem bem, trocar informações cadastrais. Ou então eles te falam idiotices como: você tem que ir numa loja para trocar. Imagina, no século XXI, nós estamos na era digital, daqui a pouco vai estar todo mundo com um gadget, né, um aparelhinho na lapela, que vai projetar imagens de tela na mão, onde a pessoa quiser, num papel, numa mesa, e eles ainda estão presos obrigatoriamente ao celular. Tem que pensar, o que dessas coisas aqui pode ser roubado? O que pode ser apropriado e bloquear a pessoa de ter seu login restaurado? Tem gente que perdeu login de Gmail e não recupera nunca mais. É um dos absurdos da Google. Então a aplicação tem que ser bem feita, bem cruzada. E é o seguinte, pode também pontuar. Uma transação, ela pode ter um status do seguinte: se ele fez só com login e senha, a responsabilidade da empresa por aquela transação que ele fez vai diminuir. Aí pode-se definir percentuais de valor, etc. e tal. Por quê? Ele deixou vazar a senha. Agora, se a responsabilidade do vazamento de senha foi da empresa que fornece o processo de login, sua checagem, sua segurança, aí é um absurdo. Aí a empresa tem que ser responsabilizada. Cada um tem que ter noção da sua responsabilidade, do seu risco. Então, sempre uma recuperação pode ter a opção que o usuário é que vai definir se vai ser por celular ou por e-mail, as tais das informações voláteis, os códigos verificadores. Então, isso aqui tem que ser sabiamente planejado. E a gente observa que, infelizmente, no mercado não é isso que acontece. Então, eu quero lembrar aos analistas de sistema o seguinte: na restauração de login, ele tem que lembrar dos tempos de escola em que ele aprendeu o ou. A recuperação vai ser feita por outros parâmetros, de outros tipos, informações previsíveis, íntimas, conjugadas com o ou e-mail ou um código verificador por celular. Dar sempre a alternativa. E eu não sei por que eles só permitem cadastrar um e-mail. A pessoa tem que ter 2 e-mails para cadastrar. Um pode ser o corporativo que ela usa, então só ela vai receber pela corporação dela, e geralmente as empresas têm uma boa proteção de firewall, ou pelo e-mail normal dela, né, que ela usa, um Gmail, um Yahoo, que são e-mails mais pessoais. Então, os analistas
Eu apelo ao bom senso deles para que se lembrem do ou quando fizerem restauração de login. Para não colocar as pessoas em situações em que elas têm que ligar para a instituição. Aí fica aquele negócio tipo o cachorro mordendo o rabo. Não, mas para você receber o código, você tem que ter o e-mail. Ah, mas eu tenho que trocar meu e-mail. Mas para você trocar o e-mail, você tem que ter um celular. Não, mas roubar meu celular. Ah, mas então você tem que ter um outro celular. Ah, não, mas o único cadastrado que eu tenho é esse. Compreenderam? Tem que dar a opção. Tudo tem risco. As empresas têm que entender isso. Abrir uma loja na rua, a loja pode ser roubada. Agora, pensar que nunca vai ser roubado, pelo amor de Deus. Tudo faz parte o risco. Ah, podem roubar e-mail, algum funcionário antigo pode vender um banco de informações? Pode, tudo pode acontecer. Então, a instituição tem que manter a saúde dela, né? Não pagando também mal o funcionário a ponto dele pensar em alternativas para ter um rendimento adicional ou um rendimento que ele acha justo. Então, aplicação, recuperação, restauração do login tem que ser muito bem planejada para impedir chamadas ao call center. Bem, então já vou deixar o mapa sensível aqui para a restauração do login. A pessoa dá o identificador, dá a senha e pode ter um código depois para digitar que veio pelo e-mail. Então vamos deixar o e-mail vermelhinho aqui. Ou ela dá um identificador, a senha e vem um código pelo celular. E aí vem a segunda etapa. E pode também, né, enviar por e-mail pelo celular uma pergunta íntima, né, que está lá cadastrada, né, nome da primeira professora, primeiro carro que teve, pode ser até a placa do carro, a pessoa define, mas usar isso como conferência. Então, é sempre o analista que faz restauração login se lembrar de ou, é uma coisa ou outra. Não prender as pessoas em celular. Relembrando. Vou até colocar aqui de novo, ó. Tá, vermelho em fundo amarelo. O celular é o aparelho mais roubado no Brasil. Então não serve de meio fixo e seguro para ninguém ter nada guardado. Tá ok? Bem, agora um outro critério que é esquecido pelos analistas, eles consideram que as aplicações são perfeitas. Os dados se complementam com perfeição. Eles saem de escolinhas sem prática e estão atrás de qualquer aula e não vem gente com prática. Então, existe uma coisa chamada ex-cliente. Vamos supor, primeira linha aqui. O cliente passou pela primeira vez por uma empresa, uma prestadora de serviço. Aí, na época, o celular dele era esse, tá? 92000-0001. Agora, aí ele transitou por diversas fornecedoras de serviço, aí voltou para essa empresa melhorou e voltou para ela. CPF, o mesmo. Celular, este daqui. Mas o Find, o Select, que eles dão na aplicação, sem se preocupar se a pessoa pode ter 2 registros, porque o departamento de vendas, ele vai lá e inclui o cliente de novo. Esse registro aqui está com sinal de cancelado, então ele não é levado em conta. Na hora do cadastro, aí ela consegue cadastrar. Eles não fazem o cheque, fazem assim, é novo cliente. Então ela aperta o botão lá, novo cliente. Aí ela consegue cadastrar o mesmo CPF, que vai vir um ID, né? Muitos bancos de dados têm esse campo de autonumeração. Então ele vai permitir cadastrar. Então, o que esses analistas têm que fazer? É fazer primeiro o teste de existência ou em todas as operações fazerem o seguinte. Então vejam, agora colocando a data de adesão, agora vocês vão sentir a diferença. Ó. Este celular ele tinha quando ele aderiu ao provedor, ao fornecedor de serviço, ao prestador de serviço,
em 21/3/1999. Agora ele voltou, depois de passar por outras operadoras, com um outro celular, em 1/9/2010. Então, qual deve ser a posição, os dados contratuais que um analista de sistemas que conhece aplicações deve fazer para procurar? Como é que ele deve procurar? Ele deve ordenar pela data de adesão decrescente. Então, ele dá o select. Ou seja, decrescentemente, o que vai acontecer? Este registro todo vai ficar após o registro que ele está fazendo agora. Então não precisa nem preocupar muito. É só ordenar decrescente por CPF e data de adesão, tá certo? Os registros daquele mesmo CPF. Então ele pode ter passado por essa empresa 8 vezes, que as informações contratuais vão estar corretas aqui, ó, do departamento de vendas, por data de adesão decrescente. Compreenderam? Ou seja, você vira os registros do cara de cabeça para baixo e acha o primeiro. O primeiro é o mais recente. É a mesma forma de ordenação dos blogs. É a mesma forma de ordenação das notícias nos sites. As mais recentes em primeiro lugar. Eu já enfrentei esse problema com a Vivo. Estou enfrentando com a Claro, porque na Claro eu já passei pela NET e hoje é NET Claro. Aí eles acham no cadastro o meu telefone celular antigo, que eu não tenho mais. Então eu não consigo receber o código verificador, porque eles não fazem alternativa pelo e-mail. Aplicação mal feita. Falta de prática. O que acontece? Para você fazer aplicação séria para grandes corporações, você tem que ter experiência. E o mercado está cheio de gente nova que não passou por essas dores de cabeça. Por isso que eu estou entregando para a nova geração de bandeja tudo o que eu aprendi levando na cabeça. Esta então foi a nossa longa, mas altamente explicativa aula 16 para ensinar vocês como fazer um bom processo de login profissional. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da aula.